Um bom dia, meus amigos. Eu sou Lúcio Soares. Enquanto as reuniões do nosso grupo de estudos Rita de Cássia, aos poucos, vão retornando à sua forma tradicional, qual seja presencial, nos horários em que ainda não temos as reuniões presenciais, nós continuamos aqui através do canal do YouTube da nossa casa, Grupo Rita de Cássia, compartilhando os estudos doutrinários propostos pela nossa casa. E já estando no mês de dezembro, como já é de costume da nossa casa, a direção da nossa casa reserva as reuniões desse mês de dezembro, quando de uma forma ou de outra nós nos sentimos mais próximos do Cristo. Não porque ele esteja mais próximo a nós, é importante a gente lembrar, mas porque nós estamos mais abertos a pensar por conta do Natal, por conta das tradicionais confraternizações de fim de ano, que nesse ano tão diferente, certamente, né, serão de uma forma diversa daquela que estamos acostumados, não é verdade? Mas nesse período, nesse mês tão importante para nós de dezembro, a casa seleciona para todas as reuniões públicas passagens da vida do Cristo, para que possamos pensar mais nele, para que possamos criar esse vínculo maior. Mas, antes de mais nada, como tudo que fazemos na Casa Espírita, nós vamos dar início nesse nosso estudo por uma prece, né, mentalizando a figura desse mestre de amor que veio nos trazer o seu evangelho de luz. Senhor Jesus, mestre querido, aqui estamos em mais uma oportunidade, debruçados sobre o teu evangelho. Que possamos, mestre querido, ter a tua doce paz como nossa companhia nesse momento, representada pelos teus ceareiros espirituais, mestre. Que a espiritualidade responsável por essa reunião possa nos sustentar e orientar nossos pensamentos para que possamos trazer uma reflexão produtiva para todos, da mesma forma como a mim mesmo foi tão produtiva. Que seja, portanto, com a permissão dessa equipe espiritual, com a tua permissão, mestre, mas sobretudo com a permissão de Deus, nosso Pai, que possamos dar início a esse estudo. Muito bem, meus amigos, e a casa separou para essa nossa manhã de estudos uma passagem muito significativa, muito conhecida de todos nós, mas que guarda uma profundidade e uma simbologia que merecem, né, a nossa atenção, merecem a nossa tentativa de um estudo tentando ao máximo, né, com fundamento nos estudiosos das passagens do Evangelho, nos estudiosos dos momentos da vida do Cristo, tentar levar a todos uma reflexão mais objetiva, mas ao mesmo tempo mais lúcida, mais profunda, por que não dizer, desse momento que todos nós conhecemos, né? E a maioria de nós conhece como a chamada parábola do filho pródigo, não é verdade? Porque durante muito tempo, e eu confesso que isso para mim, né, até eu entrar para a doutrina espírita e ter a oportunidade de estudar mais a fundo o Evangelho de Jesus, para mim realmente o que marcava nessa passagem, que precisa, e faremos isso, ser contextualizada, porque Haroldo Dutra Dias nos diz, meus amigos, que o primeiro grande erro daqueles que tentam interpretar o Novo Testamento é se desligar da sua, da sua conjuntura fática e principalmente da conjuntura cultural daquele povo para quem Jesus falava.
se nós não atentarmos e não disciplinarmos o nosso pensamento, será natural que nós interpretemos as passagens de Jesus, as mensagens que ele levou ao público que o ouvia, pela nossa cultura de hoje. E é importante que nós tentemos visualizar, entender as passagens do Cristo e principalmente as suas parábolas, que eram contadas cheias de alegorias e de simbolismos, de acordo com a mentalidade, com a cultura daquele povo. Então é preciso que nós lembremos de que Jesus falava para camponeses, na sua esmagadora maioria, e camponeses de aldeias muito pequenas. Então, é importante nós termos em mente quais eram os principais valores culturais naquele momento. E esses valores são fundamentais para que a gente possa ter uma interpretação madura, lúcida de cada uma dessas passagens. Isso não é diferente nessa chamada parábola do filho pródigo, que muitos estudiosos, né, principalmente mais modernamente, acabam chamando como a parábola dos dois filhos, porque, na verdade, ela traz, como sempre o Cristo fazia, as posturas dos homens diante das situações que a vida lhe coloca. E isso é fundamental, meus amigos, porque nós temos, e vamos perceber isso na nossa abordagem, no nosso estudo, duas posturas que são muito comuns ainda hoje, 20 séculos depois da vinda de Jesus. E caracterizadas exatamente nas posturas desses dois filhos. Então, nós não podemos esquecer que aquela sociedade, daquelas aldeias, era extremamente patriarcal. A figura do pai, do chefe da família, era não só o centro, mas um centro quase que absoluto daquelas famílias. A decisão toda cabia a esse patriarca. O patriarca era quem administrava a totalidade do patrimônio daquela família. As famílias viviam juntas e os filhos, mesmo depois de casados, permaneciam com as famílias que eles construíam dentro da casa do seu pai. Então isso é muito importante, porque inclusive a economia da família pautava-se toda pelo fator terra, pelo fator cultivo, em uma sociedade dedicada, né, a pastoreio, dedicada à agricultura. Então era fundamental que nós possamos contextualizar tudo que o Cristo vai falar nessa passagem e entender as posturas dos dois filhos, levando em conta esses dois elementos que são fundamentais. A sociedade extremamente centralizada na figura do pai e a sociedade, não só a economia, mas como a rotina das próprias famílias, principalmente nessas aldeias, focada no fato de que todos cultivavam a terra. A terra era a identidade do próprio povo. É tão forte essa questão do patriarcado nessa sociedade, meus amigos, que as pessoas eram conhecidas, né, e nós temos várias passagens disso no Evangelho, pelo nome seguido do acréscimo, filho de fulano, o nome do pai dele. Então nós temos, por exemplo, algumas passagens no próprio Evangelho de Mateus em que fala-se Simão Pedro, filho de Jonas. Temos até algumas menções filho de João, mas isso é apenas uma questão de transformação, né, de tradução da língua em que Jesus falava até chegar ao nosso idioma, porque a raiz de Jonas e de João é a mesma. Então isso é fundamental. A identidade ligada à família e ligada ao pai era imensa naquela época. Então vamos à leitura, né, dessa parábola para que possamos examiná-la melhor. Começamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e Jesus vai iniciar a parábola no inciso 11 e vai até o 32. Então vejamos. E disse:
Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, isso é importante, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, pois ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros, trabalhadores, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo, o filho disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse ao filho: Filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então é uma parábola, meus amigos, que é cheia de simbologias e um conteúdo tão profundo que Arthur Valladares nos relembra que os estudiosos desta parábola consideram essa parábola como o evangelho dentro do próprio evangelho, ou seja, como uma espécie de resumo das máximas morais do Cristo, porque ela encerra uma quantidade de conteúdo moral tão grande e a gente precisa atentar, porque senão o que mais chama a nossa atenção é o seguinte: o filho era egoísta, pediu a sua herança, o adiantamento da sua herança, recebeu esse dinheiro, foi para uma terra distante, desperdiçou tudo isso com a devassidão, de forma dissoluta, como consta da parábola. Depois ele se arrepende, passa necessidades, volta. Mas antes disso, meus amigos, nós precisamos, partindo do princípio de que aquela sociedade era extremamente patriarcal, e mais do que isso, que aquela sociedade era toda pautada na vida em família, chefiada por esse pai, e tendo por fonte não só de sustento, mas de estruturação da própria tessitura social,
a terra como objeto de cultivo coletivo por toda aquela família, nós precisamos entender que quando um filho chegasse para um pai, né, isso é uma parábola contada por Jesus para transmitir um raciocínio, uma lição ou várias lições, mas que era absolutamente inconcebível do ponto de vista cultural e social que um filho afrontasse o pai e pedisse que ele adiantasse a sua herança. Porque, meus amigos, o direito nos diz até hoje isso. A herança só existe a partir do momento que o autor daquela herança falece. Então, naquela cultura principalmente patriarcal daquela forma, um filho chegar para o seu pai e pedir o adiantamento da sua parte de uma herança era como não só uma ofensa, impensável, inimaginável, algo absolutamente inaceitável, mas seria como se ele tivesse mesmo desejando a morte do pai para poder se assenhorar da sua herança. E isso era de pleno conhecimento de todas aquelas pessoas que ouviam Jesus. Então, esse é um detalhe que para nós passa despercebido, mas é muito importante. Arthur Valladares nos conta que um livro que muito ajudou nas interpretações das parábolas de Jesus é um livro de autoria de um pastor chamado Kenneth Bailey, chamado As Parábolas de Lucas. E esse autor, esse pastor, ele, para poder entender melhor essa conjuntura do que representava tudo aquilo das passagens, né, das parábolas que Jesus contava, ele decidiu passar um tempo na Palestina para conhecer as pequenas aldeias, né, porque, meus amigos, vamos contextualizar, os estudiosos da vida de Jesus dizem que as aldeias por onde Jesus passava deviam ter em torno de 50 casas. Haroldo Dutra diz que no máximo seriam 100 casas em cada uma dessas aldeias. Então eram comunidades realmente muito pequenas, onde todos participavam de uma sociedade coletiva e onde o papel da família tinha que ser muito respeitado, porque aquela era a instituição que fazia perpetuar-se aquela sociedade. Então era inimaginável. E por incrível que possa nos parecer, esse autor, Kenneth Bailey, quando ele esteve na Palestina e começou a estudar e se aprofundar naquela cultura, ele percebeu que poucas foram as mudanças na mentalidade daquele povo, dos aldeões, nesses séculos todos. E ele, levando o texto da parábola, ele mostrou às pessoas que viviam nessas aldeias. E contando, por exemplo, essa parábola, ele perguntava aos moradores dessas aldeias, já agora, modernamente. E ele dizia qual seria, ou melhor, ele perguntava qual seria a reação de um pai diante de uma reação, de uma conduta dessa de um filho. E as pessoas ficavam agora, né, modernamente, super intrigadas, diziam, não, isso é impossível de um filho fazer. Meus amigos, se isso agora, na passagem do século XX, século XXI, nós podemos imaginar como era isso do século I. Ou seja, a reprovação desse tipo de conduta era muito maior. Mas o Cristo fez questão de trazer um exemplo tão enfático para mostrar qual seria o comportamento daquele pai. E, indagados, né, por esse autor, as pessoas diziam, não, é inimaginável, mas se um filho chegasse ao absurdo de fazer isso com seu pai, certamente as reações seriam, primeiro, uma repreensão muito severa por parte do pai. Segundo, a deserdação. E terceiro, muito provavelmente, a expulsão da casa da família. Ele não seria mais considerado um membro daquela família. E, sendo expulso daquela família e perdendo a referência do nome do pai, não seria mais fulano, filho de fulano. Ele não era mais considerado filho daquele pai. Então a própria aldeia não o aceitaria mais na sua convivência. Tamanho repúdio a sua conduta.
E nós precisamos entender, meus amigos, que isso existe até hoje, mas naquela época a violência física era ainda muito maior. Ou seja, a chance daquele filho permanecer naquela coletividade era praticamente zero. Não à toa a passagem expressa quando, depois que ele pediu, ele falou. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ou seja, logo depois dele receber a sua herança, o pai dividiu a fazenda, como fala, vendeu, né? Ele vende essa parte sua da fazenda, isso desagrega a união, né? A terra coletiva daquela família, porque uma parte daquela terra considerável, tendo em vista que eram 2 filhos, uma parte bem considerável daquela fazenda passa a ser gerida por um estranho, aquela entidade familiar, e ele parte para uma terra longínqua. E o simbolismo disso, dessa terra longínqua, significa que ele parte para fora do reino de Deus, ou seja, para fora das leis de Deus. Ele se distancia do Pai, do Criador, nesse momento. Mas é muito interessante que a gente pode até imaginar, né, pelo magnetismo de Jesus, como aquelas pessoas não deviam ficar fascinadas com as histórias, não só pelo magnetismo daquele que foi o espírito mais evoluído que já encarnou na Terra, mas pela inteligência que aquele mestre trazia nas suas histórias, contextualizando precisamente cada situação e cada história, porque ele trazia sempre uma lição para o que estava acontecendo naquele momento. Para nós, fora daquele contexto, e principalmente quando às vezes até estudamos as parábolas, nós nos detemos no exame, na leitura da parábola, mas nós não contextualizamos dentro do Evangelho o que está acontecendo com Jesus no momento que ele resolve contar aquela parábola. Isso é fundamental. E aqui, meus amigos, nesse momento, certamente os ouvintes imaginavam que o pai, diante daquela proposta do filho, fosse, né, deserdar, expulsar o filho, mas não, para surpresa de todos, ele atende o desejo do filho e ele reparte a fazenda. E isso certamente deve ter causado um espanto muito grande naqueles ouvintes, porque era algo absolutamente inadmissível. Desagregava não só a família, mas humilhava aquele pai, que era o centro, né? O orgulho de toda a família era a figura do patriarca. Ele ficava, portanto, desmoralizado, humilhado perante a própria família, porque não conseguia lidar com aquela situação, com a necessidade da manutenção do seu clã familiar, mas ficava também humilhado perante a aldeia, perante a coletividade, porque era visto como um homem fraco, que não conseguiu manter unida a sua família. Ou seja, era um motivo de uma humilhação imensa para esse pai. E mesmo assim, como que o Cristo propunha que era trazer, né, na figura desse pai, a figura de Deus, o Criador, ele traz um pai de um amor desconhecido naquele momento. E ele efetivamente distribui, divide a fazenda e entrega ao filho novo que pediu a sua parte. E aí a história continua dizendo que ele vai para essa terra distante, vive de uma forma dissoluta e perde tudo. E quando ele perde, ele começa a passar por privações, porque naquele momento, aquela terra distante foi acometida por uma grave fome. E ele se vê compelido a buscar um trabalho para conseguir se sustentar, porque ele passava fome. E Jesus é tão enfático na sua mensagem que ele coloca esse jovem, esse filho mais jovem, em uma situação absolutamente extrema. Como único trabalho que ele consegue seria de cuidar de porcos, porque, meus amigos, na cultura judaica, o porco é o símbolo, talvez um dos maiores de impureza, tanto que ele não pode ser oferecido alimentação. E quando uma pessoa é forçada, né, porque ninguém de livre vontade com outras opções se dedicaria a tomar conta de porcos, que era um ofício que ninguém queria naquele período, quando ele se dedica àquilo é porque ele aceita
o seu destino e ele precisa sobreviver. E o que acontece é que, diz a parábola, ele sente vontade de comer as bolotas, ou seja, aquela alimentação que era a mais desprezível imaginável que era dada aos porcos. Né? Hoje nós falamos em lavagem. Naquela época, como o porco era tido como imundo, como impuro, a pior natureza de alimentação, ou seja, absolutamente suficiente para ele ser mantido vivo, era oferecido. E a fome era tamanha nesse jovem que ele sente a vontade e a necessidade de se alimentar daquelas bolotas que eram dadas aos porcos. Ou seja, essa representação toda de ele perder tudo, todo o dinheiro, de ele passar fome, de ele se ver obrigado a procurar um ofício, de obter o ofício mais humilhante de todos, e de ter, o mais humilhante ainda, de ter que se alimentar da alimentação que se dava àquelas criaturas tidas como impuras, é realmente a simbologia de uma criatura que chega no fundo do poço. Então, nesse momento, o filho mais jovem, ele se lembra de como os servos eram tratados na casa do seu pai. E ele fala, eles tinham abundância de pão, e pão era o alimento nobre daquela época. Ou seja, os servos tinham a abundância da boa alimentação, enquanto ele ali, servindo de servo a um outro senhor que o contratara, ele estava comendo comida de porcos. Então, nesse momento, né, em que a dor, como Francisco de Assis já dizia, né, a bendita irmã dor, ela mais uma vez cumpre o seu papel de retirar da ilusão aqueles que se distanciam da lei de Deus. A dor faz com que esse choque, essa situação extrema, faça a criatura pensar e revalorar tudo na sua vida. E nesse momento ele cai em si. E ele decide que ele voltaria a procurar o seu pai, não mais na condição de filho. Ele decide que vai procurar o pai e vai dizer ao pai que pecou contra o céu e perante o pai, e que não é mais digno de ser chamado de filho, mas que ia postular um ofício na qualidade de servo, porque sabia como os servos eram tratados naquela casa. Só que Haroldo Dutra Dias nos coloca aqui uma questão muito interessante. Né? Quando ele decide a voltar para a casa do pai, né, nós temos aqui que pensar na cultura, né, do Deus que nós, né, vimos carregando ao longo dos séculos, né, que a mentalidade religiosa criou ao longo dos séculos, de um Deus punitivo, né, de um Deus que espera o nosso erro para nos punir. E se nós temos hoje ainda, né, arraigado na mentalidade de grande parte da humanidade que Deus é um Deus punitivo, nos espera errar para punir, nós podemos imaginar isso na época do Cristo. Na época em que Jesus vindo trazer essa mensagem totalmente revolucionária de um pai cheio de amor, a ponto de tratá-lo, né? Chamava ele de Abba, que significava em aramaico paizinho. Era a forma carinhosa como os filhos, as crianças principalmente, se dirigiam aos seus pais. Essa foi a forma absolutamente revolucionária que Jesus trouxe a figura de Deus, nosso Pai. E quando ele traz essa mensagem, nós podemos imaginar a dificuldade na cabeça daqueles aldeãos, da dificuldade de entender essa mensagem de um Deus Pai. Então, continua Jesus a contar essa parábola e os seus ouvintes, que já estavam espantados pelo fato de o pai ter concordado em partilhar, em adiantar uma herança sem ter morrido antes, ou seja, aceitado uma postura absolutamente humilhante, ter concordado com o desejo do filho, porque o pai, Deus, o Criador, ele respeita a vontade de cada um dos nossos filhos. Nós sabemos, uma das leis às quais nós estamos ungidos como criação do Pai é a lei de liberdade. Nós temos a liberdade de decidir, mas nós vamos colher aquilo que nós plantarmos.
A lei do Pai, que é de amor e misericórdia, vai nos dar muitas possibilidades de nos reerguermos. Mas nós não conseguiremos fugir da dor, do fruto, né, do amargor do fruto que nós haveremos de colher. Porque, como o companheiro da nossa casa diz, ninguém semeia jiló e colhe morangos. Isso não existe. E não é punição de Deus. Isso é simplesmente um efeito de uma lei de causa e efeito. Se eu resolver sair na chuva, eu vou me molhar. Eu não vou dizer que o fato de eu me molhar seja um castigo de Deus. Eu saí na chuva porque eu quis. Estou recolhendo os efeitos. Se eu colocar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque. Eu não vou dizer que é Deus que esteja me punindo. Ou seja, os efeitos que acontecem na nossa vida são todos eles fruto das nossas próprias ações. Grande maioria, nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, fruto dos nossos equívocos nessa vida, nessa existência, nessa encarnação. E aqueles efeitos, aquelas dores que nós não conseguimos encontrar suas causas nessa existência, essa quantidade que é reduzida, sim, essa tem fruto nas nossas experiências anteriores. Mas Deus nos dá liberdade. Tanto que na parábola ele simboliza isso repartindo a herança, o que era inimaginável, entregando ao filho. Mas o filho, para voltar, ele não tinha apenas que superar o medo de um pai punitivo, porque essa era a visão de Deus naquela época. O pai que iria punir. Ele tinha outros problemas, porque quando ele cometeu essa humilhação para o pai, ele ofendeu não apenas o pai, mas ofendeu toda a sua família, principalmente o irmão mais velho, que era um irmão, o primogênito era sempre o mais respeitado. Era sempre aquele tido como o mais preparado, o mais ponderado, o mais lúcido. E quando ele diz que quer metade da herança, ele está dando uma mensagem clara ao irmão de que ele não ia querer conviver com o irmão na propriedade quando o pai falecesse. Ou seja, ele corta relações com essa família, com esse irmão, muito difíceis de serem recompostas. E além disso, ele criou um grande problema com a coletividade, com a aldeia. Porque a aldeia toma as dores do pai. Porque todas as famílias viviam o mesmo valor da sociedade patriarcal. E quando aquele filho, nessa postura inimaginável, ele humilha o pai, toda a coletividade passa a vê-lo como uma pessoa não grata. E naquele momento, meus amigos do século I, era muito possível, não só que aquele filho voltando àquela aldeia passasse inúmeras humilhações, mas mesmo fosse objeto até de lapidação, ou seja, de apedrejamento. Então eram 3 desafios muito grandes, mas mesmo assim, quando visitado pela dor, quando ele repensa os seus valores, ele toma a decisão de voltar para a casa do Pai. E é muito bonita a parábola quando Jesus diz assim: e levantando-se, foi para o Pai. Uma simbologia de que ele se levantou do poço, da sua queda tão grande, e foi para cima, na direção do Pai, buscando a ascensão no contato com esse Pai celestial. E ele vai voltar para a terra do pai. E é bonito que a narrativa diz que, quando ele ainda estava longe da casa, o pai de longe o vê. E aqui precisamos contextualizar novamente, meus amigos, nessa sociedade, era inimaginável um pai, para qualquer que fosse o objetivo, procurar um filho. Os filhos é que precisavam ir até o pai. Quando o pai precisava falar com o filho, ele mandava um dos servos entregar um recado. Seu pai deseja a sua presença. E o filho procurava o pai. Isso era o símbolo do respeito, da autoridade, da sabedoria que o pai tinha naquela cultura. Além disso, uma coisa não existia naquela época. É um ancião fazer qualquer coisa apressadamente. Correr, ou seja, deslocar-se rapidamente, era algo que não condizia com a cultura daquela época. Tudo feito pelo pai era feito de forma muito devagar,
qualquer deslocamento que o pai precisava fazer, qualquer ancião, qualquer chefe de família precisava fazer, quando ele caminhava, ele andava sempre lentamente, mantendo a nobreza da sua posição de autoridade e de sabedoria como chefe da família. E aí nos conta Jesus na parábola que antes do filho ser visto, antes do filho avistar o pai, é o pai que avista o filho. Numa simbologia de que o pai está realmente acima do filho e o vê do alto. E nesse momento, contou Jesus, o pai se toma de misericórdia, de compaixão e se projeta no caminho correndo, é a palavra utilizada. Algo absolutamente inimaginável. Então, ele se lança através da aldeia para encontrar o filho que ainda não tinha chegado na aldeia. Isso é, portanto, um comportamento exterior, um comportamento para deixar claro para toda aquela aldeia que ele estava recebendo seu filho novamente. E o filho, nós podemos imaginar, o filho vendo o pai se projetar na direção e correndo. Um pai nunca fazia aquilo. O filho certamente estava, além de arrependido, muito temeroso do que ia acontecer. Porque, como toda a coletividade, ele conhecia aquela cultura. Então ele já certamente tinha muito medo de não ser perdoado, tanto que foi em busca apenas de um trabalho, de um ofício na condição de servo. Mas ele, qual não é o seu susto, quando ele vê que o pai sai da casa, e isso é uma outra simbologia importante, o pai sai da casa dele e vem para fora da aldeia para buscar, correndo, o seu filho. E antes que o filho se jogasse aos pés do seu pai, na postura da humildade que a sua reflexão já tinha levado a ele, já o tinha levado, antes que ele se jogasse, Jesus narra que ele pega o filho pelo braço, atira-se ao pescoço do filho e o enche de beijos no rosto. E aí nós temos mais uma simbologia importante. Além dele ter ido na direção do filho, além dele ter corrido em direção ao filho, ele sustenta o filho, não permite que o filho se jogue ao chão, pega o filho nos braços, abraça e beija o seu rosto. E, meus amigos, um homem beijar outro homem no rosto não era um comportamento de um pai para um filho. Era um comportamento de reconciliação. Esse era o hábito, por exemplo, que chefes de clãs tomavam quando clãs familiares superavam e se reconciliavam a alguma diversidade muito profunda. Era algo muito simbólico. Então, quando ele faz isso em público, na frente de toda a aldeia, porque a gente pode imaginar qual não foi a reação quando viram um ancião correndo pela aldeia e foram ver o que era aquilo. Devem ter imaginado que alguma coisa muito séria estava acontecendo e nós sabemos como é a natureza humana. Imagina qual não foi a curiosidade de toda aquela aldeia quando viu pegar o filho que não permitiu que ele se jogasse ao chão e o abraçar e o beijar no rosto, como esse símbolo. Isso é extremamente importante, meus amigos, porque quando ele faz isso, ele dá o sinal exterior de que ele está perdoando aquele filho. E quando ele faz isso em público, na frente de todos, o que representaria até mesmo uma nova humilhação daquele pai, ele está dizendo para a aldeia inteira: eu perdoo o meu filho. Não existe mais ofensa praticada pelo meu filho contra mim. Isso significa que ninguém mais na aldeia poderia fazer nada contra o filho. E aí o filho vai se colocar no momento de fazer o seu pedido ao pai. E começa a dizer ao pai tudo o que havia pensado: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. E quando ele pensara lá atrás, a frase seguinte era: não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas venho procurá-lo para que me faça um servo. Só que antes dele dizer isso, o pai o interrompe. Por quê? Porque esse pai é Deus, meus amigos. O pai é onisciente, ele já tinha o conhecimento do arrependimento do filho. E é por isso que ele corre na direção do filho para encorajá-lo, para erguê-lo daquele momento que era também humilhante para ele, filho.
reconhecendo todo o erro que cometeu. Então, quando ele faz isso, ele faz a coletividade inteira perceber que não poderia mais fazer nada com aquele filho. E ele sequer permite que o filho faça o pedido por um emprego, por um ofício. Ele interrompe o filho e manda o servo buscar 3 coisas muito simbólicas. A melhor roupa, por quê? Já vamos ver, porque vai haver uma festa. E em dias de festa, os filhos e toda a família vestia sua melhor roupa. Então, quando ele manda o servo buscar a melhor roupa e vestir o filho, ele está dizendo: ele continua o meu filho. Ele continua o filho do senhor da propriedade. Além disso, ele manda: busquem sandálias, porque os servos não usavam calçados. Somente os senhores usavam calçados, sandálias, alparcas, como eles diziam. Então, isso é mais uma demonstração de que ele não só perdoa, como está recebendo de volta o filho na condição de filho e não na condição de servo. E por isso, ele manda que peguem um anel e ponde-lhe no dedo. E esse anel é o anel da família. Portanto, está exteriormente representado que ele está recebendo de volta o filho como filho. E mais do que isso, ele manda matar o bezerro cevado, que é o bezerro mais nutrido, o bezerro mais alimentado. Era aquele animal que era reservado para as ocasiões mais especiais. E com isso ele está querendo dizer na frente de toda a população que ele vai oferecer uma grande festa. Porque quando se matava um novilho, um bezerro cevado, a quantidade de carne não era compatível só para a família. Isso significava que toda a comunidade, toda a aldeia estava convidada. Porque, meus amigos, não havia como armazenar carne. O que não fosse consumido seria estragado. Portanto, é um aviso para toda a coletividade. Hoje é um dia de grande festa. E de forma muito inteligente ele faz isso, porque essa festa vai representar também a reconciliação do filho com toda essa comunidade. Então, essa postura de pai, absolutamente inimaginável para os padrões da época, só pode ser imaginável na figura de um pai que é muito diferente dos pais do mundo, que é um pai de amor e misericórdia infinitos. Esse era o Deus que o Cristo estava trazendo. E o filho mais velho volta. Ele estava trabalhando e quando ele se aproxima, ele chama. Um servo pergunta o que é isso e o servo lhe diz que o filho mais novo voltou e porque ele tinha chegado são, ele, o pai, decide matar o novilho cerrado. E isso deixa o filho mais velho extremamente revoltado. E ele decide que não vai entrar na casa do pai. E o pai, mais uma vez, numa posição que geraria humilhação, ele sai da casa, insiste com o filho. E o filho, nesse momento, ele sequer se dirige ao pai chamando-o de pai. Ele simplesmente diz: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E diz que o filho que tinha dilapidado seu patrimônio, pedindo o adiantamento da herança, gastou com as meretrizes e ele recebia. E aí o pai, numa linda mensagem, numa linda fala, ele fala: meu filho, tu sempre esteves comigo. Estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo alegrarmos-nos e celebrarmos a volta do teu irmão, porque ele estava morto e ele reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Porque, meus amigos, aí nesse momento, é por isso que hoje em dia fala-se tanto em parábola dos 2 filhos. Nós temos o outro comportamento tão típico. É aquele que está no seio da família, do pai, o pai é entendido como Deus, ou seja, está no contato com o pai apenas, diríamos assim, de fachada, como uma máscara. Ele segue as tradições, mas na verdade ele é tão egoísta quanto o primeiro. Ele só não tinha era a coragem de pedir ao pai o adiantamento e a recompensa. Porque, meus amigos, Emmanuel aqui, na página 125 do livro Caminho, Verdade e Vida, que recebe o nome de Filhos e Servos,
Ele faz a diferença. Qual a diferença entre filhos e servos? É porque os servos servem ao seu amo com um objetivo próprio. Eles esperam uma contrapartida, uma compensação, uma paga, remuneração. E o verdadeiro filho não. Ele está com o pai porque só estar com o pai, trabalhando com ele, já é o seu projeto de felicidade. Ou seja, estar com o pai, aqui no caso com Deus, viver em harmonia com Deus, já é a felicidade de um filho verdadeiro. E esse filho mais velho, na verdade, o que ele esperava esse tempo todo era o quê? Uma paga. Ele esperava receber alguma coisa mostrando qual era o seu ideal de felicidade. Era alegrar-se com os seus amigos na rua. Então ele estava ali simplesmente por uma formalidade e por uma obediência covarde às tradições daquela época. Era tão egoísta quanto o filho mais jovem. Ele só não tinha era coragem de fazer isso. Então, meus amigos, Emmanuel traz essa consideração que nos é muito clara. A personalidade desse filho é extremamente egoísta, só que além de egoísta, orgulhosa, porque ele se fazia passar por um cumpridor das tradições, mas o que ele efetivamente desejava era adentrar na posse também da sua herança. Portanto, internamente desejando mesmo a morte de seu pai, mas ele nunca teve a coragem de fazer isso porque tinha medo de toda a repreensão que a cultura daquela época impunha. E isso faz com que a gente chegue à lição, né? A moral dessa parábola. E aí vem já finalizando para finalizar o nosso estudo, a importância do contexto, meus amigos. Por que Jesus conta essa parábola? E isso é que é fundamental para a gente entender a pureza do mandamento de Jesus nesse caso. Jesus, nos primeiros versículos desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é convidado a almoçar em um lugar. E ele acolhe junto a si, no momento em que ele estava se alimentando, os chamados pecadores e também os publicanos, que eram exatamente as figuras daqueles que transgrediam a lei de Deus de forma clara, ou seja, os chamados pecadores. Nesse momento em que ele faz isso, ele é objeto de críticas dos fariseus que se encontravam naquela localidade. E Jesus tinha esse hábito. Quando era objeto de uma crítica, ele não respondia o seu crítico. Ele contava uma parábola cheia de conteúdo, de ensino moral, para que aquelas pessoas ali entendessem que, na verdade, ele estava reprovando alguma situação. Então, quando ele faz isso, ele está na figura do filho mais novo e do filho mais velho, mostrando como são as formas como as pessoas no mundo lidam com a religiosidade, lidam com o Pai, com a mensagem que Deus quer de nós. Alguns são extremamente egoístas, mas irresponsáveis, querem viver os prazeres do mundo. Mas esses, pelo menos quando sentem a dor, eles sabem das suas transgressões. Eles, deparados mais cedo ou mais tarde pela lei de amor, ele vai entender o seu erro e ele mais rapidamente volta para a casa do seu pai. É o filho mais jovem. Porém, a outra postura, aliás, o filho mais jovem está representando quem? Aqueles que ostensivamente violavam as chamadas leis de Deus e dos profetas de Moisés. Então, quando Jesus traça a personalidade do filho, ele está dizendo, claro, fazendo um juízo de valor sobre essa personalidade. Então, ele está se dirigindo aos pecadores naquele momento, mas não como uma crítica incisiva, mas demonstrando que eles devem entender qual é a razão de ser do reino de Deus. Que o Pai é amoroso, mas que as nossas ações equivocadas vão resultar na dor para todos nós. Então ele manda esse ensinamento para os pecadores, mas através da personalidade do filho mais velho, que vivia sob uma máscara, ele está, na verdade, retratando a figura dos fariseus. E os fariseus, dizem os estudiosos, entenderam perfeitamente a mensagem que Jesus queria trazer. Porque eram inteligentes, eram estudiosos profundos, mas naquela figura da máscara do culto externo, mantendo, né, como
o Cristo, em outra passagem, disse que eram verdadeiros sepulcros caiados, ou seja, podres por dentro e pintados de branco por fora. Vestiam as vestes para entrarem nos templos e olhavam para o alto e chamavam, adoravam a Deus cheios de orgulho, enquanto os pecadores mal tinham coragem de olhar para cima. Simplesmente pediam perdão pelos seus erros. E isso é muito forte, meus amigos, muito importante, porque essa lição, essa parábola está nos trazendo uma noção de que o orgulho ele pode ser uma chaga muito mais grave do que o próprio egoísmo, porque ele nos ilude. Então o filho, durante anos, o mais velho, estava ali ao lado e estava se sentindo injustiçado e não percebia que o seu comportamento era completamente contrário à lei de Deus. E na própria parábola, meus amigos, ao final dessa parábola, em que o Pai, esse Pai de amor, de misericórdia incomparável, em que é humilhado pelo filho mais novo, perdoa e acolhe, em que é humilhado pelo filho mais velho, que o repreende na frente da coletividade da aldeia, porque todos já estavam lá para a festa, as danças e os cantos já tinham começado. Está escrito. Ele diz ao pai, ele faz o pai sair da sua casa e em direção a ele pedir que entrasse. E ele diz que não entraria. Ele humilha da mesma forma o pai perante a coletividade. E ao final dessa parábola, meus amigos, em que nós sabemos qual é a proposta de Deus? É acolher a todos. É convidar a todos para o banquete celestial. Quem está naquela festa, naquele banquete, do bezerro cevado é o filho mais moço, o filho mais velho, o cheio de orgulho, pelo menos até o final da parábola ele não está lá. E aí nos fica a lição. Deus acolhe todos os seus filhos, mesmo aqueles caídos depois de erros muito sérios, muito graves. E aí fica a pergunta, e nós? Seus filhos, como estamos lidando com a nossa religiosidade? Como estamos lidando com o que achamos que seja a vontade do Pai? A vontade do Pai é acolher a todos, e nós temos acolhido ao longo dos séculos, na própria atualidade, temos acolhido os nossos irmãos? Aqueles que erram, aqueles que já cumpriram, por exemplo, as suas penas com a sociedade, os reabilitados pelo sistema prisional, nós damos oportunidades a eles? Aqueles que traem a nossa confiança uma vez, nós damos outra oportunidade. Aqueles nossos irmãos que nós consideramos fanáticos do ponto de vista religioso, nós acolhemos entre nós eles. O que nós pensamos deles? Que fique essa reflexão dessa parábola tão importante considerada o Evangelho dentro do Evangelho. Que possamos meditar sobre isso e ter em mente que o Pai é infinitamente misericordioso, sempre nos dá muitas oportunidades, mas que nós precisamos nos mover. Rossandro Klingen, numa palestra, diz que Emmanuel, eu não achei isso na obra de Emmanuel, mas reproduzo aqui a fonte, é uma palestra de Rossandro Klingen, que diz que basta um mínimo de ação de nossa parte para que Deus faça o resto de todo o milagre. Então, meus amigos, vamos reconhecer, vamos nos analisar e vamos permitir que Deus entre em nossa vida e que nós possamos, o mais rápido possível, estar nesse banquete celestial. Vamos então finalizar esse momento pedindo, ou melhor, agradecendo a Jesus, esse mestre tão amoroso, e ao Pai, infinitamente misericordioso e bondoso, por todas as bênçãos da nossa vida. Pedindo assim a permissão à equipe espiritual que nos sustentou, a Jesus, mas acima de tudo, a Deus, nosso Pai, para que possamos encerrar esse momento. Graças a Deus.